Se você chegou até esse vídeo, saiba que não foi por acaso e sim por sincronicidade. A maioria das pessoas passa anos tentando transformar a própria vida, acreditando que o problema está na falta de dinheiro, nas oportunidades que não surgem, nos relacionamentos que não dão certo ou nas circunstâncias que parecem sempre desfavoráveis. Elas mudam de emprego, começam novos projetos, buscam cursos, estabelecem metas e criam planos para alcançar uma realidade diferente. No entanto, mesmo depois de tanto esforço, frequentemente se vêem retornando aos mesmos resultados. Isso acontece porque a verdadeira raiz dos problemas raramente está apenas nas condições externas. Ela está escondida em um lugar muito mais profundo, na identidade que a pessoa construiu sobre si mesma ao longo da vida. A identidade é como uma lente invisível através da qual enxergamos o mundo e a nós mesmos. Ela é formada pelas experiências que vivemos, pelas palavras que ouvimos desde a infância, pelas rejeições que sofremos, pelos fracassos que acumulamos e pelas crenças que aceitamos como verdade. Com o passar do tempo, essas experiências criam uma narrativa interna que passa a definir quem acreditamos ser. E, sem perceber, começamos a agir de acordo com essa narrativa. Quem se vê como incapaz tende a evitar desafios. Quem se considera indigno de prosperidade frequentemente afasta oportunidades. Quem acredita não merecer amor acaba aceitando relacionamentos que confirmam essa crença. O mais interessante é que essa identidade opera silenciosamente. Muitas vezes, a pessoa diz que deseja uma vida melhor, mas continua se enxergando internamente da mesma maneira de sempre. Ela quer prosperar, mas se sente limitada. Deseja ser reconhecida, mas se considera invisível. Sonha em viver grandes mudanças, mas continua alimentando pensamentos que reforçam a versão antiga de si mesma. Assim, cria-se um conflito entre aquilo que se deseja conscientemente e aquilo que se acredita inconscientemente. É por isso que tantas mudanças parecem temporárias. Quando alguém tenta transformar apenas o exterior sem mudar a identidade interna, os resultados dificilmente se sustentam. A realidade pode até mudar por um período, mas a mente continua procurando formas de retornar ao estado que considera familiar. A pessoa pode conquistar algo novo, mas se ainda se vê como alguém que não merece aquilo, encontrará maneiras de perder, abandonar ou sabotar o que conquistou. A verdadeira transformação começa quando a identidade é questionada. Quando a pessoa deixa de perguntar apenas como posso mudar minha vida, e passa a perguntar quem eu acredito ser. Essa reflexão abre espaço para perceber que muitos limites não estão na realidade, mas na imagem construída sobre si mesma. E quando essa imagem começa a ser renovada, algo poderoso acontece. As escolhas mudam, os hábitos mudam, a postura muda e, gradualmente, a realidade externa começa a refletir essa nova consciência. Por isso, antes de tentar mudar qualquer aspecto da vida, é necessário olhar para dentro e identificar qual identidade está sendo alimentada diariamente. Porque, no final das contas, a vida sempre tende a acompanhar a versão de nós mesmos que aceitamos como verdadeira. E enquanto a identidade permanecer a mesma, os resultados terão uma forte tendência a permanecer iguais. A transformação real começa no momento em que uma nova visão de si mesmo passa a ocupar espaço dentro da consciência. A ideia de que a consciência molda a realidade pode parecer estranha à primeira vista, especialmente em um mundo que nos ensina a acreditar que tudo o que acontece depende exclusivamente das circunstâncias externas. Desde cedo, aprendemos a olhar para os resultados da vida como causas de nossos sentimentos. Se temos dinheiro, nos sentimos seguros. Se somos reconhecidos, nos sentimos valiosos. Se encontramos amor, nos sentimos completos. Porém, a visão apresentada por Neville Goddard propõe justamente o contrário. Não é a realidade que determina a consciência, mas a consciência que influencia a realidade que experimentamos. Isso significa que cada pessoa vive dentro de um estado interno que funciona como uma espécie de filtro invisível. Esse filtro afeta a forma como interpreta os acontecimentos, como reage às oportunidades e como se posiciona diante dos desafios. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e obter resultados completamente diferentes porque estão operando a partir de estados de consciência diferentes. Enquanto uma vê obstáculos intransponíveis, a outra enxerga possibilidades. Enquanto uma se sente vítima das circunstâncias, a outra acredita que pode influenciar o próprio destino.
O grande problema é que a maioria das pessoas não percebe qual estado interno está ocupando diariamente. Elas passam anos alimentando pensamentos de escassez, medo, rejeição ou insuficiência sem questioná-los. Com o tempo, esses pensamentos deixam de parecer apenas pensamentos e passam a ser encarados como verdades absolutas. A pessoa começa a acreditar que sua realidade atual é uma prova definitiva de quem ela é, quando, na verdade, essa realidade pode ser apenas o reflexo prolongado dos estados mentais que vem sustentando ao longo dos anos. Quando alguém acredita profundamente que não merece prosperidade, tende a agir de maneiras que confirmam essa crença. Quando acredita que nunca será valorizado, muitas vezes aceita menos do que merece. Quando se vê como incapaz, evita oportunidades que poderiam transformar sua vida. Assim, a consciência acaba moldando comportamentos, decisões e atitudes que, por sua vez, produzem resultados semelhantes repetidamente. Por outro lado, quando uma pessoa começa a mudar sua percepção sobre si mesma, algo poderoso acontece. Ela passa a enxergar possibilidades onde antes via limitações. Sua postura muda. Sua energia muda. Sua forma de falar, agir e decidir começa a refletir uma nova identidade. E embora as mudanças externas nem sempre aconteçam imediatamente, elas começam a surgir gradualmente como consequência dessa transformação interna. A consciência funciona como uma semente invisível. Tudo aquilo que é cultivado repetidamente dentro da mente tende a se manifestar de alguma forma na experiência de vida. Por isso, compreender que a realidade pode ser um reflexo do estado interno não significa ignorar os desafios do mundo externo, mas assumir a responsabilidade por aquilo que está sendo alimentado diariamente dentro de si. Afinal, a vida frequentemente revela, com impressionante precisão, aquilo que a consciência aceita como verdade. Existe uma força silenciosa atuando na vida de cada pessoa que raramente recebe a atenção que merece. Ela não aparece no espelho de forma evidente, não pode ser medida por números e muitas vezes passa despercebida até mesmo por quem é controlado por ela diariamente. Essa força é a autoimagem invisível. Trata-se da percepção profunda que alguém possui sobre si mesmo, construída ao longo dos anos por experiências, emoções, lembranças, fracassos, conquistas, elogios e críticas. Embora invisível aos olhos, ela influencia praticamente todas as áreas da vida. A maioria das pessoas acredita que suas escolhas são totalmente conscientes, mas grande parte delas nasce dessa identidade silenciosa que opera nos bastidores da mente. É ela que determina o que alguém acredita merecer, o que considera possível alcançar e até mesmo o que aceita receber dos outros. Quando uma pessoa se vê internamente como insuficiente, por exemplo, tende a interpretar situações neutras como rejeição. Quando se enxerga como incapaz, frequentemente evita oportunidades antes mesmo de tentar. E quando acredita que não merece prosperar, acaba criando barreiras invisíveis que dificultam seu próprio crescimento. O mais curioso é que essa autoimagem nem sempre corresponde à realidade. Muitas pessoas talentosas vivem abaixo do seu potencial porque carregam uma visão limitada sobre quem são. Da mesma forma, existem pessoas que, mesmo enfrentando dificuldades, conseguem avançar porque desenvolveram uma percepção interna mais fortalecida. A diferença não está apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente na identidade emocional que cada uma sustenta dentro de si. Com o passar do tempo, a autoimagem se torna tão familiar que deixa de ser questionada. A pessoa passa a acreditar que simplesmente é daquele jeito. Se sempre ouviu que não era capaz, começa a agir como alguém incapaz. Se cresceu acreditando que nunca seria valorizada, passa a aceitar menos do que merece. Se foi condicionada a pensar que sucesso é algo reservado para outras pessoas, pode passar a vida inteira observando oportunidades sem se sentir autorizada a aproveitá-las. É por isso que muitas mudanças externas falham. Alguém pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento ou de rotina, mas se a autoimagem permanecer a mesma, os antigos padrões tendem a reaparecer. A identidade invisível continua dirigindo as decisões, os comportamentos e as reações emocionais. O cenário muda, mas o personagem continua o mesmo. Transformar a própria vida exige, antes de tudo, transformar a forma como se vê.
Não se trata de fingir ser alguém diferente, mas de identificar as crenças limitantes que foram incorporadas ao longo do tempo e substituí-las por uma visão mais verdadeira e fortalecedora. Quando a autoimagem começa a mudar, a pessoa naturalmente passa a agir de forma diferente. Ela se posiciona melhor, faz escolhas mais alinhadas com seus objetivos e deixa de aceitar situações que antes considerava normais. A grande verdade é que ninguém vive acima da identidade que acredita possuir. A vida tende a acompanhar a imagem que carregamos internamente. Por isso, enquanto a autoimagem invisível permanecer limitada, os resultados também serão limitados. Mas quando essa imagem começa a ser renovada, abre-se espaço para uma realidade completamente diferente, construída a partir de uma nova percepção de quem realmente somos e do que somos capazes de nos tornar. A imaginação é frequentemente tratada como algo infantil, uma ferramenta usada apenas para sonhar acordado ou criar fantasias distantes da realidade. No entanto, a mensagem central do texto apresenta uma visão muito mais profunda. A imaginação não é apenas um mecanismo de entretenimento mental. Ela é uma das forças mais poderosas na construção da identidade humana. É através dela que cada pessoa ensaia emocionalmente quem acredita ser, fortalecendo diariamente determinadas versões de si mesma, mesmo sem perceber. Todos os dias, a mente cria imagens internas. Algumas pessoas imaginam constantemente situações de sucesso, crescimento e realização. Outras passam horas revivendo fracassos, lembrando rejeições, antecipando problemas ou prevendo resultados negativos. Em ambos os casos, a imaginação está trabalhando. A diferença é que ela pode estar fortalecendo uma identidade expansiva ou uma identidade limitada. O grande problema é que a maioria das pessoas utiliza a imaginação de forma inconsciente. Elas acreditam que estão apenas pensando, quando na verdade estão treinando emocionalmente a própria mente. Quando alguém revive repetidamente uma humilhação do passado, reforça a identidade daquela pessoa ferida. Quando imagina constantemente que será rejeitada, fortalece a identidade de alguém que não se sente digno de aceitação. Quando passa horas pensando em tudo que pode dar errado, alimenta um estado interno de medo e insegurança. Com o passar do tempo, essas imagens mentais deixam de parecer simples pensamentos e começam a se transformar em convicções. A pessoa passa a agir de acordo com aquilo que imaginou tantas vezes. Seu comportamento muda, suas decisões mudam e sua forma de interpretar a realidade também muda. A imaginação, então, deixa de ser um exercício mental e passa a se tornar uma força criadora da experiência humana. Neville Goddard defendia que a imaginação é o local onde uma nova realidade nasce primeiro. Antes de qualquer transformação externa acontecer, ela precisa existir internamente. Isso significa que uma pessoa que deseja mudar de vida não pode apenas desejar novos resultados. Ela precisa começar a se enxergar emocionalmente como a versão que deseja se tornar. Precisa sentir, pensar e agir de maneira coerente com essa nova identidade, mesmo antes de receber confirmações externas. Isso não significa ignorar a realidade atual ou viver em uma fantasia. Significa compreender que toda mudança significativa começa dentro da mente. Um atleta se imagina vencendo antes da competição. Um empreendedor visualiza o sucesso antes de construir o negócio. Uma pessoa que deseja mais confiança precisa começar a imaginar a si mesma agindo com segurança antes que essa característica se torne natural. A imaginação também influencia o corpo, a postura e a energia. Quem se vê como alguém capaz tende a caminhar de forma diferente, falar de maneira diferente e tomar decisões mais corajosas. Quem se imagina constantemente derrotado acaba transmitindo essa percepção em seus comportamentos, muitas vezes sem perceber. A consciência sempre encontra formas de expressar externamente aquilo que está sendo alimentado internamente. Por isso, a imaginação não deve ser subestimada. Ela está moldando a identidade todos os dias. A questão não é se você imagina ou não. A questão é o que você está imaginando repetidamente sobre si mesmo. Porque aquilo que ocupa espaço constante na mente acaba criando raízes. Com o passar do tempo, essas imagens mentais deixam de parecer simples pensamentos e começam a se transformar em convicções. A pessoa passa a agir de acordo com aquilo que imaginou tantas vezes. Seu comportamento muda, suas decisões mudam e sua forma de interpretar a realidade também muda. A imaginação,
então, deixa de ser um exercício mental e passa a se tornar uma força criadora da experiência humana. Neville Goddard defendia que a imaginação é o local onde uma nova realidade nasce primeiro. Antes de qualquer transformação externa acontecer, ela precisa existir internamente. Isso significa que uma pessoa que deseja mudar de vida não pode apenas desejar novos resultados. Ela precisa começar a se enxergar emocionalmente como a versão que deseja se tornar. Precisa sentir, pensar e agir de maneira coerente com essa nova identidade, mesmo antes de receber confirmações externas. Isso não significa ignorar a realidade atual ou viver em uma fantasia. Significa compreender que toda mudança significativa começa dentro da mente. Um atleta se imagina vencendo antes da competição. Um empreendedor visualiza o sucesso antes de construir o negócio. Uma pessoa que deseja mais confiança precisa começar a imaginar a si mesma agindo com segurança antes que essa característica se torne natural. A imaginação também influencia o corpo, a postura e a energia. Quem se vê como alguém capaz tende a caminhar de forma diferente, falar de maneira diferente e tomar decisões mais corajosas. Quem se imagina constantemente derrotado acaba transmitindo essa percepção em seus comportamentos, muitas vezes sem perceber. A consciência sempre encontra formas de expressar externamente aquilo que está sendo alimentado internamente. Por isso, a imaginação não deve ser subestimada. Ela está moldando a identidade todos os dias. A questão não é se você imagina ou não. A questão é o que você está imaginando repetidamente sobre si mesmo. Porque aquilo que ocupa espaço constantemente acaba criando raízes. Com o passar do tempo, essas imagens mentais deixam de parecer simples pensamentos e começam a se transformar em convicções. A pessoa passa a agir de acordo com aquilo que imaginou tantas vezes. Seu comportamento muda, suas decisões mudam e sua forma de interpretar a realidade também muda. A imaginação, então, deixa de ser um exercício mental e passa a se tornar uma força criadora da experiência humana. Neville Goddard defendia que a imaginação é o local onde uma nova realidade nasce primeiro. Antes de qualquer transformação externa acontecer, ela precisa existir internamente. Isso significa que uma pessoa que deseja mudar de vida não pode apenas desejar novos resultados. Ela precisa começar a se enxergar emocionalmente como a versão que deseja se tornar. Precisa sentir, pensar e agir de maneira coerente com essa nova identidade, mesmo antes de receber confirmações externas. Isso não significa ignorar a realidade atual ou viver em uma fantasia. Significa compreender que toda mudança significativa começa dentro da mente. Um atleta se imagina vencendo antes da competição. Um empreendedor visualiza o sucesso antes de construir o negócio. Uma pessoa que deseja mais confiança precisa começar a imaginar a si mesma agindo com segurança antes que essa característica se torne natural. A imaginação também influencia o corpo, a postura e a energia. Quem se vê como alguém capaz tende a caminhar de forma diferente, falar de maneira diferente e tomar decisões mais corajosas. Quem se imagina constantemente derrotado acaba transmitindo essa percepção em seus comportamentos, muitas vezes sem perceber. A consciência sempre encontra formas de expressar externamente aquilo que está sendo alimentado internamente. Por isso, a imaginação não deve ser subestimada. Ela está moldando a identidade todos os dias. A questão não é se você imagina ou não. A questão é o que você está imaginando repetidamente sobre si mesmo. Porque aquilo que ocupa espaço constantemente acaba criando raízes. Consciência. E aquilo que cria raízes na consciência, mais cedo ou mais tarde, começa a influenciar a realidade que você vive. A imaginação é, portanto, muito mais do que um simples pensamento. Ela é o terreno onde a identidade é construída e onde o futuro começa silenciosamente a tomar forma. O corpo é muito mais do que uma estrutura física que nos permite existir no mundo. Ele funciona como uma extensão visível daquilo que acontece internamente. A forma como alguém se movimenta, fala, olha para os outros, cuida da própria aparência e ocupa os espaços ao seu redor frequentemente revela muito mais sobre sua consciência do que as palavras que pronuncia. Por isso, o texto apresenta uma ideia profunda. O corpo se torna uma expressão direta da identidade que uma pessoa sustenta dentro de si. Muitas pessoas acreditam que seus comportamentos físicos são independentes dos seus estados mentais e emocionais.
No entanto, basta observar alguém que acabou de receber uma ótima notícia e alguém que está carregando uma grande preocupação. Mesmo sem dizer uma palavra, suas posturas são diferentes. O brilho do olhar muda. A forma de caminhar muda. A energia transmitida muda. Isso acontece porque a consciência sempre encontra maneiras de se manifestar através do corpo. Quando uma pessoa passa anos acreditando que não tem valor, essa crença começa lentamente a aparecer em suas atitudes. Ela pode deixar de cuidar da própria aparência, negligenciar sua saúde, abandonar sonhos e aceitar situações que não refletem seu verdadeiro potencial. Não porque deseje sofrer, mas porque seu corpo está respondendo à identidade que foi construída internamente. A mente envia mensagens silenciosas todos os dias, e o corpo acaba reproduzindo essas mensagens de diversas formas. Por outro lado, quando alguém começa a desenvolver uma nova visão de si mesmo, mudanças físicas frequentemente aparecem de forma natural. A pessoa passa a cuidar melhor da alimentação, da saúde e da aparência. Consciência. E aquilo que cria raízes na consciência, mais cedo ou mais tarde, começa a influenciar a realidade que você vive. A imaginação é, portanto, muito mais do que um simples pensamento. Ela é o terreno onde a identidade é construída e onde o futuro começa silenciosamente a tomar forma. O corpo é muito mais do que uma estrutura física que nos permite existir no mundo. Ele funciona como uma extensão visível daquilo que acontece internamente. A forma como alguém se movimenta, fala, olha para os outros, cuida da própria aparência e ocupa os espaços ao seu redor frequentemente revela muito mais sobre sua consciência do que as palavras que pronuncia. Por isso, o texto apresenta uma ideia profunda. O corpo se torna uma expressão direta da identidade que uma pessoa sustenta dentro de si. Muitas pessoas acreditam que seus comportamentos físicos são independentes dos seus estados mentais e emocionais. No entanto, basta observar alguém que acabou de receber uma ótima notícia e alguém que está carregando uma grande preocupação. Mesmo sem dizer uma palavra, suas posturas são diferentes. O brilho do olhar muda. A forma de caminhar muda. A energia transmitida muda. Isso acontece porque a consciência sempre encontra maneiras de se manifestar através do corpo. Quando uma pessoa passa anos acreditando que não tem valor, essa crença começa lentamente a aparecer em suas atitudes. Ela pode deixar de cuidar da própria aparência, negligenciar sua saúde, abandonar sonhos e aceitar situações que não refletem seu verdadeiro potencial. Não porque deseje sofrer, mas porque seu corpo está respondendo à identidade que foi construída internamente. A mente envia mensagens silenciosas todos os dias, e o corpo acaba reproduzindo essas mensagens de diversas formas. Por outro lado, quando alguém começa a desenvolver uma nova visão de si mesmo, mudanças físicas frequentemente aparecem de forma natural. A pessoa passa a cuidar melhor da alimentação, da saúde e da aparência. Organiza o ambiente onde vive. Presta mais atenção à forma como se veste. Não porque esteja tentando impressionar os outros, mas porque já começou a se enxergar de maneira diferente. O cuidado externo deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma consequência da transformação interna. Isso não significa que o valor de alguém esteja na aparência física. A mensagem é muito mais profunda. O cuidado com o corpo representa respeito pela própria identidade. Quando alguém acredita que merece crescer, florescer e viver uma vida melhor, tende a expressar essa crença através de atitudes concretas. O corpo passa a refletir dignidade, presença e autocuidado. E essas mudanças, embora pareçam simples, fortalecem ainda mais a nova consciência que está sendo construída. O ambiente ao redor também participa desse processo. Um quarto organizado, uma casa limpa e um espaço bem cuidado podem parecer apenas detalhes, mas enviam sinais poderosos para a mente. Eles reforçam a ideia de que a pessoa está assumindo uma nova posição interior. Da mesma forma, o abandono constante do próprio espaço muitas vezes reflete um estado interno de desvalorização ou desânimo. Neville Goddard defendia que a consciência sempre se expressa externamente. O corpo é uma das primeiras áreas onde essa expressão se torna visível. Antes mesmo de grandes mudanças acontecerem na vida financeira, nos relacionamentos ou na carreira, elas frequentemente começam a aparecer na postura, nos hábitos e na energia de alguém.
O exterior começa a acompanhar aquilo que está sendo cultivado internamente. Por isso, observar o próprio corpo pode ser uma forma poderosa de compreender a própria consciência. A maneira como você se trata diariamente, como cuida da sua saúde, da sua aparência e do ambiente onde vive pode revelar muito sobre a identidade que está alimentando. E quando essa identidade começa a mudar, o corpo deixa de ser apenas um reflexo do passado e passa a se tornar um aliado na construção de uma nova realidade. Toda transformação verdadeira exige um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar: abandonar a versão antiga de si mesmas. Esse processo parece simples quando visto de fora, mas na prática pode ser uma das experiências mais desafiadoras da vida. Afinal, durante anos, uma pessoa construiu hábitos, pensamentos, crenças e comportamentos que passaram a fazer parte de sua identidade. Mesmo quando esses padrões causam sofrimento, eles oferecem algo que o subconsciente valoriza profundamente: familiaridade. E é justamente por isso que tantas pessoas sentem medo quando começam a mudar. O medo não surge necessariamente porque a mudança é ruim. Muitas vezes ele aparece porque a mudança representa território desconhecido. A mente humana gosta de previsibilidade. Ela prefere permanecer em situações conhecidas, mesmo limitantes, do que se aventurar em algo novo que ainda não consegue controlar. Por isso, quando alguém começa a crescer, desenvolver confiança, cuidar mais de si mesmo ou acreditar em possibilidades maiores, uma resistência interna frequentemente aparece. Essa resistência pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas começam a duvidar de si mesmas justamente quando estão prestes a alcançar algo importante. Outras sentem culpa ao receber reconhecimento, prosperidade ou amor. Há quem experimente uma sensação estranha de não pertencer ao novo ambiente que está conquistando, como se estivesse ocupando um espaço que não lhe pertence. Na realidade, o que está acontecendo é um conflito entre a nova identidade que está nascendo e a antiga identidade que tenta sobreviver. Durante muito tempo, a pessoa aprendeu a se enxergar de determinada maneira. Talvez tenha acreditado que não era capaz, que não era importante, que não merecia prosperar ou que nunca conseguiria realizar seus sonhos. Essas crenças criaram uma zona de conforto emocional. Mesmo sendo dolorosa, ela era conhecida. Quando a transformação começa, a mente interpreta a mudança como uma ameaça a esse. Toda transformação verdadeira exige um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar: abandonar a versão antiga de si mesmas. Esse processo parece simples quando visto de fora, mas na prática pode ser uma das experiências mais desafiadoras da vida. Afinal, durante anos, uma pessoa construiu hábitos, pensamentos, crenças e comportamentos que passaram a fazer parte de sua identidade. Mesmo quando esses padrões causam sofrimento, eles oferecem algo que o subconsciente valoriza profundamente: familiaridade. E é justamente por isso que tantas pessoas sentem medo quando começam a mudar. O medo não surge necessariamente porque a mudança é ruim. Muitas vezes ele aparece porque a mudança representa território desconhecido. A mente humana gosta de previsibilidade. Ela prefere permanecer em situações conhecidas, mesmo limitantes, do que se aventurar em algo novo que ainda não consegue controlar. Por isso, quando alguém começa a crescer, desenvolver confiança, cuidar mais de si mesmo ou acreditar em possibilidades maiores, uma resistência interna frequentemente aparece. Essa resistência pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas começam a duvidar de si mesmas justamente quando estão prestes a alcançar algo importante. Outras sentem culpa ao receber reconhecimento, prosperidade ou amor. Há quem experimente uma sensação estranha de não pertencer ao novo ambiente que está conquistando, como se estivesse ocupando um espaço que não lhe pertence. Na realidade, o que está acontecendo é um conflito entre a nova identidade que está nascendo e a antiga identidade que tenta sobreviver. Durante muito tempo, a pessoa aprendeu a se enxergar de determinada maneira. Talvez tenha acreditado que não era capaz, que não era importante, que não merecia prosperar ou que nunca conseguiria realizar seus sonhos. Essas crenças criaram uma zona de conforto emocional. Mesmo sendo dolorosa, ela era conhecida. Quando a transformação começa, a mente interpreta a mudança como uma ameaça a essa estrutura antiga e tenta restaurar os padrões anteriores. É por isso que tantas pessoas desistem justamente quando começam a perceber resultados.
Elas iniciam novos hábitos, sentem mais confiança, começam a conquistar objetivos, mas logo surge uma voz interna tentando convencê-las a voltar atrás. Essa voz questiona suas capacidades, minimiza seus avanços e faz parecer que permanecer igual é mais seguro do que continuar crescendo. O medo de abandonar a versão antiga também aparece porque toda mudança exige uma espécie de luto psicológico. A pessoa precisa deixar para trás histórias que contou sobre si mesma durante anos. Precisa abrir mão de justificativas que explicavam seus fracassos. Precisa aceitar que não é mais a mesma pessoa que era antes. E, embora isso seja libertador, também pode ser desconfortável. Afinal, estamos falando de abandonar uma identidade que acompanhou alguém por grande parte da vida. No entanto, é exatamente nesse ponto que acontece o verdadeiro crescimento. Toda evolução significativa exige coragem para atravessar o desconforto inicial. A nova identidade não se fortalece quando tudo está fácil. Ela se fortalece quando a pessoa escolhe continuar avançando mesmo sentindo medo. Cada vez que age de acordo com a nova versão de si mesma, enfraquece os velhos padrões e fortalece novos caminhos internos. Com o tempo, aquilo que parecia estranho começa a se tornar natural. A confiança deixa de parecer arrogância. O autocuidado deixa de gerar culpa. O sucesso deixa de parecer algo reservado para outras pessoas. A nova identidade ganha força e a antiga perde espaço. E então a pessoa percebe que o medo nunca foi um sinal para parar. Era apenas um sinal de que estava deixando para trás uma versão limitada de si mesma para se tornar alguém maior, mais consciente e mais alinhado com o seu verdadeiro potencial. Os estados mentais que uma pessoa ocupa diariamente possuem um impacto muito maior na sua vida do que a maioria imagina. Muitas vezes, acreditamos que nossa personalidade é algo fixo, uma característica definitiva que nasceu conosco e permanecerá para sempre. Porém, segundo a visão apresentada no texto, grande parte do que chamamos de personalidade é, na verdade, um conjunto de estados de consciência repetidos tantas vezes que passaram a parecer permanentes. Estados como medo, escassez, culpa, rejeição, insegurança e insuficiência podem se tornar tão familiares que a pessoa deixa de percebê-los como estados passageiros e passa a enxergá-los como parte da sua identidade. O problema começa quando alguém permanece durante anos dentro do mesmo estado emocional. Ao acordar, já entra automaticamente nos mesmos pensamentos de preocupação. Ao enfrentar um desafio, reage com as mesmas inseguranças. Ao olhar para o futuro, visualiza as mesmas limitações. Aos poucos, a mente cria um ciclo onde cada dia se torna uma continuação psicológica do dia anterior. A vida parece avançar no calendário, mas internamente a pessoa continua ocupando exatamente o mesmo lugar. É por isso que muitas pessoas sentem que estão andando em círculos. Elas desejam mudanças externas, mas permanecem emocionalmente conectadas aos mesmos estados mentais de sempre. Querem prosperidade, mas vivem pensando em falta. Desejam amor, mas continuam alimentando sentimentos de rejeição. Buscam confiança, mas repetem diariamente pensamentos de incapacidade. Sem perceber, estão fortalecendo exatamente os estados que desejam abandonar. Neville Goddard falava frequentemente sobre estados de consciência porque compreendia que eles funcionam como ambientes psicológicos invisíveis. Assim como uma pessoa vive em uma cidade ou em uma casa, ela também vive dentro de um estado mental. Esse estado influencia a forma como interpreta acontecimentos, reage às oportunidades e se relaciona com o mundo. O subconsciente possui uma característica que poucas pessoas compreendem profundamente: ele valoriza a familiaridade acima da felicidade. Isso significa que, muitas vezes, a mente prefere permanecer em situações conhecidas, mesmo quando elas causam sofrimento, do que se aventurar em experiências novas que poderiam trazer crescimento e realização. Essa tendência ajuda a explicar por que tantas pessoas permanecem presas a padrões que dizem querer abandonar. Não é porque lhes falta inteligência, capacidade ou desejo de mudar. É porque existe uma força silenciosa dentro delas tentando preservar aquilo que já se tornou familiar. À primeira vista, isso parece contraditório. Afinal, por que alguém escolheria permanecer em uma realidade que o faz sofrer? A resposta está no funcionamento do subconsciente. Seu principal objetivo não é tornar a pessoa feliz, mas mantê-la segura de acordo com aquilo que conhece.
E para ele, o conhecido representa segurança. Mesmo quando esse conhecido é composto por limitações, frustrações e padrões negativos. É por isso que muitas pessoas voltam repetidamente para os mesmos tipos de relacionamentos, mesmo depois de prometerem que nunca mais aceitariam certas situações. Também explica por que alguém consegue melhorar financeiramente e depois encontra maneiras inconscientes de retornar ao antigo padrão de escassez. Ou ainda por que uma pessoa inicia uma transformação física importante, justamente quando está obtendo resultados, sente uma vontade intensa de abandonar tudo. O subconsciente interpreta a mudança como uma ameaça à identidade estabelecida. Quando alguém passa anos acreditando que é inseguro, incapaz ou indigno, essa visão se torna uma espécie de território psicológico conhecido. Quando surge uma nova realidade que contradiz essa identidade, a mente reage com desconforto. Não porque a nova realidade seja ruim, mas porque ela é desconhecida. Por isso, o crescimento frequentemente parece estranho no começo. Uma pessoa que começa a desenvolver autoconfiança pode sentir culpa por se posicionar. Alguém que começa a prosperar pode experimentar medo de perder tudo. Uma pessoa que finalmente encontra um relacionamento saudável pode sentir ansiedade sem motivo aparente. Em muitos casos, não é o sucesso que está causando sofrimento. É o fato de que o sucesso ainda não se tornou familiar para o subconsciente. Essa dinâmica também explica por que a transformação verdadeira exige persistência. Não basta experimentar uma nova identidade por alguns dias. É necessário permanecer nela tempo suficiente para que o subconsciente comece a aceitá-la como normal. No início, a mente frequentemente tenta puxar a pessoa de volta para os velhos hábitos, pensamentos e comportamentos. Ela faz isso porque está tentando retornar ao território conhecido. O desafio é compreender que o desconforto nem sempre significa que algo está errado. Muitas vezes, ele é apenas um sinal de que você está saindo de um padrão antigo. O crescimento quase sempre envolve um período de adaptação emocional. A nova versão de você ainda não parece natural porque está sendo construída. E toda construção exige tempo. Quando uma pessoa entende isso, passa a encarar suas resistências de forma diferente. Em vez de interpretar o medo como um motivo para desistir, começa a enxergá-lo como parte do processo. Em vez de retornar automaticamente ao familiar, aprende a permanecer firme na nova direção. Aos poucos, aquilo que antes parecia estranho começa a parecer normal. A confiança se torna familiar. A prosperidade se torna familiar. O autocuidado se torna familiar. A felicidade se torna familiar. E talvez essa seja uma das maiores lições sobre a transformação humana. A vida muda de forma duradoura quando aquilo que antes era apenas um desejo se torna emocionalmente familiar. Porque o subconsciente sempre buscará aquilo que reconhece como lar. A questão é decidir conscientemente qual será esse novo lar interior. A persistência na nova identidade é, talvez, a etapa mais importante e ao mesmo tempo mais difícil de todo o processo de transformação pessoal. Muitas pessoas conseguem se sentir inspiradas por algumas horas, alguns dias ou até algumas semanas. Elas assistem a um vídeo motivador, leem um livro transformador ou têm uma experiência marcante que desperta uma nova visão sobre si mesmas. Durante esse período, sentem-se confiantes, determinadas e cheias de esperança. O problema é que a verdadeira mudança não acontece no momento da inspiração. Ela acontece quando a inspiração desaparece e a pessoa decide continuar mesmo assim. A maioria das pessoas acredita que a transformação ocorre quando os resultados aparecem no mundo externo. Mas, segundo a visão apresentada no texto, a mudança começa muito antes disso. Ela começa quando alguém escolhe sustentar uma nova percepção de si mesmo, mesmo que a realidade ainda não tenha mudado. Esse é o ponto onde muitos desistem. Afinal, é fácil acreditar em uma nova versão de si quando tudo está dando certo. Difícil é continuar acreditando quando os velhos problemas ainda estão presentes. Imagine alguém que decidiu abandonar uma mentalidade de escassez e assumir uma consciência de prosperidade. Nos primeiros dias, essa pessoa se sente fortalecida. Porém, ao olhar para a conta bancária, talvez ainda encontre os mesmos números de antes. Nesse momento surge uma batalha interna. Uma parte da mente diz que nada mudou. Outra parte tenta sustentar a nova identidade.
É exatamente nessa tensão que ocorre o verdadeiro crescimento. Neville Goddard ensinava que a consciência deve permanecer fiel ao estado desejado, mesmo quando o mundo externo parece contradizê-lo. Isso não significa negar a realidade, mas recusar-se a permitir que ela determine quem você é. Significa continuar se vendo como alguém próspero antes que a prosperidade esteja completamente visível. Significa continuar se vendo como alguém confiante antes que toda a insegurança desapareça. Significa continuar se vendo como alguém digno de amor antes que todas as feridas emocionais estejam curadas. No início, a antiga identidade tenta recuperar espaço. Ela surge através da dúvida, da procrastinação, do medo e da autossabotagem. Ela faz perguntas como: quem você pensa que é? Ou por que acredita que desta vez será diferente? Essas vozes internas não aparecem porque você está fracassando. Elas aparecem porque a antiga versão de você percebe que está perdendo força. Cada vez que você escolhe agir de acordo com a nova identidade, está fortalecendo essa nova consciência. Quando se cuida mesmo sem vontade, fortalece a identidade de alguém que se valoriza. Quando mantém a disciplina mesmo diante das dificuldades, fortalece a identidade de alguém comprometido com o crescimento. Quando fala consigo mesmo com respeito, mesmo após um erro, fortalece a identidade de alguém digno de amor e consideração. A persistência não é apenas repetir pensamentos positivos. É permanecer fiel à nova versão de si mesmo através das ações, escolhas e comportamentos diários. É continuar caminhando quando ainda não existem provas suficientes para justificar a caminhada. É confiar no processo de transformação mesmo quando ele parece lento. Com o passar do tempo, algo extraordinário acontece. Aquilo que antes exigia esforço começa a se tornar natural. A nova identidade deixa de parecer um personagem que você está tentando interpretar e passa a ser quem você realmente acredita ser. Os pensamentos mudam espontaneamente. As decisões se tornam mais alinhadas. Os hábitos passam a refletir a nova consciência sem tanta resistência. E então a realidade externa começa a responder. Não porque aconteceu um milagre instantâneo, mas porque a pessoa se tornou alguém diferente internamente. A persistência permitiu que a nova identidade criasse raízes profundas. E quando isso acontece, os resultados deixam de ser apenas uma possibilidade e se tornam uma consequência natural da transformação que ocorreu dentro da consciência. As grandes transformações da vida raramente começam com acontecimentos extraordinários. Na maioria das vezes, elas nascem de pequenas ações repetidas diariamente. O problema é que muitas pessoas subestimam o poder dessas atitudes porque estão acostumadas a procurar mudanças rápidas e resultados imediatos. Elas acreditam que precisam de uma grande oportunidade, de uma motivação intensa ou de uma revolução completa na vida para se tornarem alguém diferente. Porém, o texto mostra que a verdadeira mudança acontece quando pequenas ações começam a reprogramar a consciência e a fortalecer uma nova identidade. Cada comportamento diário envia uma mensagem silenciosa para a mente. Quando uma pessoa acorda e arruma a própria cama, por exemplo, não está apenas organizando um espaço físico. Está comunicando ao subconsciente que valoriza ordem, responsabilidade e cuidado. Quando escolhe se alimentar melhor, não está apenas cuidando do corpo. Está reforçando a ideia de que merece saúde e bem-estar. Quando mantém um compromisso consigo mesma, mesmo em dias difíceis, está fortalecendo a identidade de alguém confiável e disciplinado. A mente aprende através da repetição. Ela não muda apenas porque alguém decidiu mudar. Ela muda quando recebe evidências constantes de que uma nova identidade está sendo construída. Por isso, pequenas atitudes possuem tanto poder. Cada ação coerente com a pessoa que você deseja se tornar funciona como um voto silencioso a favor dessa nova versão. Imagine alguém que passou anos acreditando ser desorganizado. Se essa pessoa começa a organizar o quarto diariamente, talvez a mudança pareça insignificante no início. Porém, a cada dia que repete esse comportamento, está enviando uma nova mensagem para a mente. Aos poucos, deixa de se enxergar como alguém desorganizado e começa a construir uma percepção diferente sobre si mesmo. O mesmo acontece em todas as áreas da vida. O cuidado com o ambiente também desempenha um papel importante nesse processo. Um espaço limpo e organizado influencia diretamente os estados mentais.
Quando alguém vive cercado por desordem, frequentemente reforça sentimentos de confusão, procrastinação e desânimo. Quando começa a cuidar do ambiente, está criando uma atmosfera que favorece clareza, presença e equilíbrio. Não é apenas uma questão estética. É uma questão de identidade. O diálogo interno é outra ferramenta poderosa de reprogramação. Muitas pessoas passam anos repetindo frases destrutivas sem perceber. Dizem para si mesmas que não conseguem, que não são capazes, que nunca terão sucesso ou que ninguém as valoriza. Essas palavras acabam se transformando em crenças profundas. Quando alguém começa a substituir esse padrão por uma comunicação mais respeitosa e fortalecedora, inicia um processo gradual de reconstrução da própria consciência. Os conteúdos consumidos diariamente também influenciam essa transformação. Tudo aquilo que entra na mente contribui para fortalecer uma identidade. Livros, vídeos, músicas, conversas e informações podem alimentar crescimento ou limitação. Por isso, selecionar conscientemente aquilo que se consome é uma das formas mais eficazes de apoiar a construção de uma nova versão de si mesmo. A grande verdade é que ninguém se transforma de uma vez. A identidade é construída através de centenas de pequenas decisões tomadas ao longo do tempo. Cada escolha saudável, cada hábito positivo, cada pensamento mais consciente e cada atitude alinhada com seus objetivos fortalece novos caminhos mentais. E quando essas ações são repetidas diariamente, deixam de ser esforços isolados e passam a fazer parte da própria personalidade. Aos poucos, deixa de se enxergar como alguém desorganizado e começa a construir uma percepção diferente sobre si mesmo. O mesmo acontece em todas as áreas da vida. O cuidado com o ambiente também desempenha um papel importante nesse processo. Um espaço limpo e organizado influencia diretamente os estados mentais. Quando alguém vive cercado por desordem, frequentemente reforça sentimentos de confusão, procrastinação e desânimo. Quando começa a cuidar do ambiente, está criando uma atmosfera que favorece clareza, presença e equilíbrio. Não é apenas uma questão estética. É uma questão de identidade. O diálogo interno é outra ferramenta poderosa de reprogramação. Muitas pessoas passam anos repetindo frases destrutivas sem perceber. Dizem para si mesmas que não conseguem, que não são capazes, que nunca terão sucesso ou que ninguém as valoriza. Essas palavras acabam se transformando em crenças profundas. Quando alguém começa a substituir esse padrão por uma comunicação mais respeitosa e fortalecedora, inicia um processo gradual de reconstrução da própria consciência. Os conteúdos consumidos diariamente também influenciam essa transformação. Tudo aquilo que entra na mente contribui para fortalecer uma identidade. Livros, vídeos, músicas, conversas e informações podem alimentar crescimento ou limitação. Por isso, selecionar conscientemente aquilo que se consome é uma das formas mais eficazes de apoiar a construção de uma nova versão de si mesmo. A grande verdade é que ninguém se transforma de uma vez. A identidade é construída através de centenas de pequenas decisões tomadas ao longo do tempo. Cada escolha saudável, cada hábito positivo, cada pensamento mais consciente e cada atitude alinhada com seus objetivos fortalece novos caminhos mentais. E quando essas ações são repetidas diariamente, deixam de ser esforços isolados e passam a fazer parte da própria personalidade. É exatamente assim que novas identidades nascem. Não através de grandes promessas ou de momentos passageiros de motivação, mas através da consistência silenciosa das pequenas ações. Com o tempo, aquilo que começou como um simples hábito se transforma em uma nova forma de pensar, agir e viver. E quando a consciência muda, a realidade inevitavelmente começa a acompanhar essa transformação. As grandes transformações da vida raramente começam com acontecimentos extraordinários. Na maioria das vezes, elas nascem de pequenas ações repetidas diariamente. O problema é que muitas pessoas subestimam o poder dessas atitudes porque estão acostumadas a procurar mudanças rápidas e resultados imediatos. Elas acreditam que precisam de uma grande oportunidade, de uma motivação intensa ou de uma revolução completa na vida para se tornarem alguém diferente. Porém, o texto mostra que a verdadeira mudança acontece quando pequenas ações começam a reprogramar a consciência e a fortalecer uma nova identidade. Cada comportamento diário envia uma mensagem silenciosa para a mente. Quando uma pessoa acorda e arruma a própria cama,
por exemplo, não está apenas organizando um espaço físico. Está comunicando ao subconsciente que valoriza ordem, responsabilidade e cuidado. Quando escolhe se alimentar melhor, não está apenas cuidando do corpo. Está reforçando a ideia de que merece saúde e bem-estar. Quando mantém um compromisso consigo mesma, mesmo em dias difíceis, está fortalecendo a identidade de alguém confiável e disciplinado. A mente aprende através da repetição. Ela não muda apenas porque alguém decidiu mudar. Ela muda quando recebe evidências constantes de que uma nova identidade está sendo construída. Por isso, pequenas atitudes possuem tanto poder. Cada ação coerente com a pessoa que você deseja se tornar funciona como um voto silencioso a favor dessa nova versão. Imagine alguém que passou anos acreditando ser desorganizado. Se essa pessoa começa a organizar o quarto diariamente, talvez a mudança pareça insignificante no início. Porém, a cada dia que repete esse comportamento, está enviando uma nova mensagem para a mente. Aos poucos, deixa de se enxergar como alguém desorganizado e começa a construir uma percepção diferente sobre si mesmo. O mesmo acontece em todas as áreas da vida. O cuidado com o ambiente também desempenha um papel importante nesse processo. Um espaço limpo e organizado influencia diretamente os estados mentais. Quando alguém vive cercado por desordem, frequentemente reforça sentimentos de confusão, procrastinação e desânimo. Quando começa a cuidar do ambiente, está criando uma atmosfera que favorece clareza, presença e equilíbrio. Não é apenas uma questão estética. É uma questão de identidade. O diálogo interno é outra ferramenta poderosa de reprogramação. Muitas pessoas passam anos repetindo frases destrutivas sem perceber. Dizem para si mesmas que não conseguem, que não são capazes, que nunca terão sucesso ou que ninguém as valoriza. Essas palavras acabam se transformando em crenças profundas. Quando alguém começa a substituir esse padrão por uma comunicação mais respeitosa e fortalecedora, inicia um processo gradual de reconstrução da própria consciência. Os conteúdos consumidos diariamente também influenciam essa transformação. Tudo aquilo que entra na mente contribui para fortalecer uma identidade. Livros, vídeos, músicas, conversas e informações podem alimentar crescimento ou limitação. Por isso, selecionar conscientemente aquilo que se consome é uma das formas mais eficazes de apoiar a construção de uma nova versão de si mesmo. A grande verdade é que ninguém se transforma de uma vez. A identidade é construída através de centenas de pequenas decisões tomadas ao longo do tempo. Cada escolha saudável, cada hábito positivo, cada pensamento mais consciente e cada atitude alinhada com seus objetivos fortalece novos caminhos mentais. E quando essas ações são repetidas diariamente, deixam de ser esforços isolados e passam a fazer parte da própria personalidade. É exatamente assim que novas identidades nascem. Não através de grandes promessas ou de momentos passageiros de motivação, mas através da consistência silenciosa das pequenas ações. Com o tempo, aquilo que começou como um simples hábito se transforma em uma nova forma de pensar, agir e viver. E quando a consciência muda, a realidade inevitavelmente começa a acompanhar essa transformação. Esse entendimento pode ser a chave para a sua liberdade.